pessoal do nono ano, professor Wellington mais uma vez. Vamos terminar o capítulo 14 hoje. Estamos falando sobre os governos da redemocratização do Brasil. E agora nós vamos falar dos dois mandatos de Dilma Rousseff, o seu impeachment, a entrada de Michel Temer. Então nós vamos falar desse finalzinho aí, deste período de redemocratização do capítulo 14. Aguardo vocês. Vamos lá, juntos? Bem, galera, chegamos agora então para falar dos dois mandatos de Dilma. Dilma Rousseff assumiu a presidência do Brasil no dia 1º de janeiro de 2011 e tornou-se a primeira mulher a assumir um cargo de chefe de Estado em um país de língua portuguesa. Um dos desafios de Dilma foi mostrar a sua independência e seu estilo próprio de governar. A inflação foi uma grande barreira a ser enfrentada, ainda mais no cenário de crise internacional. A baixa expectativa de crescimento econômico trouxe problemas para o ano de 2012. Uma medida importante durante o governo de Dilma foi a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso a informações públicas. Essa norma criou mecanismos que possibilitam qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações de órgãos públicos e de entidades. Isso vale também para os três poderes da União: Estados, Distrito Federal, os municípios. Essa medida amplia a transparência da administração pública. Ainda durante o período do primeiro governo de Dilma, um dos fatos mais evidentes foi o conjunto de manifestações populares que aconteceu em junho de 2013. O estopim foi a elevação da tarifa dos ônibus urbanos, especialmente na cidade de São Paulo. Foram inicialmente criticados o prefeito da cidade de São Paulo, que era do PT, e o governador do estado, que era do PSDB. As manifestações elas foram convocadas pelas redes sociais e atraíram milhares de pessoas, sobretudo os mais jovens. Foi então o início de um novo fenômeno social que ainda não era muito bem compreendido. A causa dos protestos extrapolou o problema do transporte e passou a expressar a indignação com a situação do Brasil. Diferentes grupos começaram a expressar as suas reivindicações nas ruas e todos os níveis de governos e partidos foram alvo de hostilidade. Com o passar do tempo, a onda de protestos diminuiu. Em 2014, aconteceram importantes eventos no país, como, por exemplo, a Copa do Mundo no Brasil, que exigiu do poder público grandes investimentos. Muitos criticaram estes gastos, argumentando que teriam pouco benefício à população. E para piorar, o desempenho da seleção na competição causou um grande desapontamento na população. Ao passar essa euforia do evento esportivo, o país se mobilizou para as próximas eleições presidenciais. A essa altura, já estava em evidência nos noticiários uma grande investigação da Polícia Federal, a Operação Lava Jato, que teve como foco principal a Petrobras, empreiteiros e partidos políticos. Surgiram provas de que a Petrobras beneficiava determinadas empresas de construção e engenharia, e de que dos gastos em bilhões de reais, uma parte era desviada para funcionários da estatal, empresários e políticos. Mesmo com a menção de nomes ligados ao PT nas investigações, Dilma conseguiu a vitória nas eleições presidenciais de 2014, concorrendo no segundo turno com o candidato do PSDB, Aécio Neves. Essa disputa presidencial foi a mais apertada da história do país. Apesar da comemoração dos apoiadores de Dilma, os grupos derrotados continuaram se mobilizando para desestabilizar o governo eleito. Além disso, uma grave crise econômica atingiu o Brasil. Os gastos do governo continuaram elevados e a arrecadação diminuiu. Diante desse cenário, apresentaram-se então medidas de contenção de gastos e aumento de impostos. A insatisfação contra o governo foi aumentando a cada notícia negativa que era divulgada. No primeiro semestre de 2015,
Duas grandes manifestações contra a presidente enfraqueceram ainda mais a sua imagem. Em dezembro de 2015, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, acolheu o pedido de um grupo de juristas relativo à abertura de um processo de impeachment contra Dilma. A Operação Lava Jato continuou a ser noticiada. Afetava inclusive a imagem do ex-presidente Lula. Todos esses fatores, então, serviram para aumentar ainda mais a pressão em favor do impeachment. A acusação contra Dilma envolveu, entre outras coisas, o argumento de que houve desrespeito do governo às metas fiscais definidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso que obriga o governante a seguir o que está proposto no orçamento. Estabeleceu-se uma discussão jurídica, política e contábil muito complexa, e as opiniões vazias de detalhes se espalharam em noticiários e redes sociais. Criou-se então um clima de grande divisão no país, entre os que apoiavam a presidente e os que a condenavam. No dia 13 de março de 2016, ocorreram manifestações em todo o país. Levaram mais de 3 milhões de pessoas às ruas, exigindo o quê? O fim da corrupção e o impeachment da presidente. Essa foi considerada a maior manifestação popular da história do Brasil. Ocorreram também manifestações menos expressivas a favor da presidente. Até que no dia 17 de abril de 2016, a maioria dos deputados da Câmara Federal votou a favor da abertura do processo de afastamento da presidente. Logo em seguida, nos dias 12 e 13 de maio, a maioria dos senadores fez o mesmo. Assim, Dilma foi afastada da presidência da República pelo período de até 180 dias, mas havia a possibilidade de retornar ao cargo caso ela fosse absolvida. Em seu lugar, assume o vice-presidente Michel Temer na condição de presidente interino. Só que a situação política ela permaneceu muito tensa. Aconteceram as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, e apesar das expectativas negativas que eram divulgadas, as Olimpíadas elas foram bem sucedidas. E logo após a mais um evento esportivo grande, no dia 31 de agosto de 2016, o Senado discutiu e votou definitivamente a favor do impeachment de Dilma. Com isso, a partir dessa data, Michel Temer assume oficialmente a presidência da República. Para parte da população, a saída de Dilma foi um golpe de Estado. Para outra parte da população, essa foi uma medida constitucional legítima. O fato é que o país atravessou neste período uma grave crise política com resultados ainda desconhecidos. Bem, pessoal, encerramos mais um capítulo juntos aí, encerramos esse capítulo 14 agora com o governo Dilma, vimos todos os desdobramentos aí, o seu impeachment, a entrada agora de Michel Temer como o novo presidente, e marcamos assim então o fim do capítulo 14 falando sobre esse período de redemocratização do Brasil. Espero que vocês tenham curtido, fiquem com Deus, logo mais estaremos juntos novamente. Fui!